Olá, Monte Carmelo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do programa Agenda Municipal de Desenvolvimento, reflexões sobre o município de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no campus de Monte Carmelo, e economista vinculado ao Conselho Regional de Economia em Minas Gerais, o chamado Corecon-MG. Neste primeiro episódio, vamos conversar um pouco sobre quem planeja e quem executa o desenvolvimento nos dias atuais. Produção, roda a vinheta. Episódio 1. Economistas planejam, políticos executam. A proposta deste primeiro episódio é organizarmos juntos os papéis de quem planeja, quem pensa, quem estuda o desenvolvimento versus de quem executa o desenvolvimento nos dias atuais. Existe hoje muita divisão, que é mais ou menos isso. Nós temos os economistas, que são os que mais estudam políticas, estratégias de desenvolvimento, versus os políticos, que são aqueles que hoje possuem o ferramental em políticas de desenvolvimento social, econômico, sustentável e qualquer adjetivo que se queira colocar ao substantivo desenvolvimento. Por exemplo, eu sou economista, eu sou professor da universidade, eu fiz uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado sobre desenvolvimento econômico, fazendo algumas avaliações sobre desenvolvimento territorial, fazendo comparações, por exemplo, de experiências internacionais, no meu caso, experiências europeias. Então, você tem hoje todos aqueles profissionais que estudam estratégias de desenvolvimento, que estudam planos de desenvolvimento, que vão avaliar as melhores possibilidades de desenvolvimento a partir de experiências internacionais e assim por diante. Então, esse é um pessoal que estuda e que está preparado para planejar, pensar e avaliar esse desenvolvimento. E qual é a ideia desse primeiro episódio? É justamente colocar para a população em geral, algumas ideias que me parecem fundamentais de serem compreendidas. Por exemplo, quando a gente vai para a sociedade civil, conversa com a população em geral, em reuniões, eu já tive a oportunidade de participar de várias reuniões com a sociedade civil, tanto no Brasil como no exterior, é muito comum você pegar o camarada lá da sociedade, enfim, o cidadão comum, e eles se perguntam, nossa, a gente faz tanto relatório, a gente tem tanto planejamento, a gente tem tanta estratégia de desenvolvimento, mas isso na prática, nada disso parece ao cidadão comum que está sendo utilizado como ferramenta de desenvolvimento econômico, ou de desenvolvimento social, ou de desenvolvimento sustentável, ou de desenvolvimento rural. Mas essa é a diferença, ou seja, é preciso deixar bem claro
que, ainda que caras como eu, por exemplo, que se especializa no estudo do desenvolvimento rural, se especializa no estudo do desenvolvimento territorial, por exemplo, em especial para lugares pequenos, como é o caso aqui de Monte Carmelo, né, um município relativamente pequeno, com menos de 50 mil habitantes, nós nos especializamos. Só que quem coloca a execução de possíveis planos de desenvolvimento lá na ponta são os políticos. E aí, aqui, eu acho fundamental a separação entre dois tipos de políticos, ou seja, nós temos os políticos estricto sensu, que é aquele político eleito, que é o prefeito, o vereador, o governador, né, o deputado estadual, o deputado federal, o presidente da república, ou seja, esse é o político estricto sensu, ele é estreito, ou seja, é o político do cargo eletivo. Mas hoje, no desenvolvimento, nós precisamos do amplo, em especial aqueles que estão, por exemplo, em instituições privadas e que têm grandes influências sobre os destinos do desenvolvimento de um município como Monte Carmelo. Por exemplo, o presidente do CDL, ele é um político, ele é um articulador, ele é um gestor de uma estrutura de governança que reúne, neste caso, por exemplo, os comerciantes do município. Aí você tem o presidente do sindicato rural, por exemplo, que reúne os agricultores da região. Ou seja, você tem uma série de estruturas privadas hoje que vão ter pessoas à frente, né, líderes à frente, que vão ser políticos, ainda que num sentido mais amplo, não no sentido de um cargo público, mas no sentido de negociadores, no sentido de estrategistas de uma estrutura de governança, de articuladores dos interesses da sociedade, e esses políticos, tanto estricto como lato sensu, são aqueles que vão executar as estratégias de desenvolvimento. Então, é fundamental. Por quê? Porque se você pegar qualquer manual de economia, você vai ver lá que nos manuais de economia existem os chamados formuladores de políticas, ou que vem do inglês, porque o desenvolvimento, ele hoje está na mão desses indivíduos, ou seja, um presidente da república ele tem um grande papel sobre o desenvolvimento da nação, porque ele tem a caneta e o poder de colocar em prática certas políticas que, por exemplo, eu como um pensador do desenvolvimento, ou como um professor, não tenho essas ferramentas. Então, essa separação é fundamental deixar muito bem clara. Então, por exemplo, o prefeito do município de Monte Carmelo, ele tem um papel estratégico sobre a execução das políticas de desenvolvimento local. Por quê? Porque ele tem a caneta, para, por exemplo, decidir se determinadas empresas vão ser instaladas no município ou não, porque como a prefeitura, por exemplo, controla o alvará, controla a ocupação do solo, ela tem o poder de decidir se certo tipo de empresa se vem mais rápido, qual é a política. Então veja que quem tem a caneta hoje são os políticos tradicionais, né, ou seja, os políticos que eu estou chamando aqui de estricto sensu do cargo eletivo, mas você tem o amplo, que é o político lato sensu, ou seja, esses dois vão compor uma estrutura de governança com instituições públicas, com instituições privadas, que vão fazer com que o desenvolvimento ele ocorra. Então, por exemplo, você tem lá o presidente da república, ele tem um papel fundamental. Por exemplo, o presidente do Banco Central do Brasil, hoje ele tem um papel fundamental sobre o desenvolvimento econômico, ou seja, ele controla a política monetária brasileira e, consequentemente, uma política monetária mais restritiva ou mais expansionista tem uma diferente aplicação sobre como os agentes econômicos eles vão lidar nesse cenário que pode ser melhor ou pode ser pior. Você tem, por exemplo, o governador, ele também tem um papel estratégico sobre como o desenvolvimento do Estado ele vai caminhar, quais são os municípios que podem ser desenvolvidos, quais são os municípios que vão ter políticas ou vão ter a implantação de certos tipos de negócios. Então veja que o papel desse político estricto sensu é para como o desenvolvimento ele vai ser executado. E aí chegamos ao município. Então veja, no município de Monte Carmelo, ou em qualquer destes municípios que nós temos aí no Brasil, mais de 4.000 municípios,
O prefeito, ele tem um papel estratégico sobre os caminhos que aquela localidade tomará para no que tange o seu desenvolvimento. Então, isso explica, portanto, que alguns municípios podem ter sucesso e outros fracassos. Por quê? Porque aí é a diferença que nós vamos pontuar. Ou seja, nesse programa, Agenda Municipal de Desenvolvimento, eu vou dar ideias. Eu vou fazer uma análise sobre caminhos que o desenvolvimento econômico pode tomar no município. Mas não sou eu que executo. São eles que executam. É o prefeito, são as grandes associações que têm poder e influência no município. A ideia aqui é refletir. E qual é a diferença entre um município que tem muito sucesso e outro que tem muito fracasso? Inclusive, se eu fizer uma análise comparando com experiências, por exemplo, da Europa. Por que regiões da Europa têm mais sucesso e outras têm menos sucesso? Porque justamente pega os políticos, tanto stricto como lato sensus, que se cercam de uma análise técnica, eles são os que se dão melhor. Então, a diferença entre um prefeito de Monte Carmelo, que, por exemplo, tem uma equipe técnica boa, então, os economistas gostam de equipe técnica boa, então, os economistas gostam de estudar muito planejamento. Então, se eu tenho uma equipe que vai montar uma agenda municipal de desenvolvimento com começo, meio e fim, com uma estratégia para desenvolver com base nas experiências internacionais, com base nos desafios do século XXI, você pode o município caminhando para o sucesso. Mas, normalmente, governos locais têm dificuldade da contratação de técnicos. Isso a gente vê muito mais, por exemplo, em grandes municípios. Por exemplo, as capitais têm uma tendência a buscarem mais técnicos, porque os desafios para lidar com uma complexidade de elementos econômicos exigem profissionais altamente qualificados para fazer um plano de desenvolvimento, ainda que no Brasil a gente não veja também isso muito claramente, mesmo em grandes cidades. Então, o que eu quero deixar aqui neste primeiro episódio é o seguinte: tudo que nós vamos falar nos próximos 9 episódios de ideias, estratégias, limites, cenários, o que o município pode fazer para se desenvolver e avançar do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do ponto de vista dos índices de desenvolvimento humano, da forma como o município pode lidar com esses desafios que estão aí postos para todos os municípios, para todos os países, é no sentido de que nós estamos fazendo uma análise técnica. Se essa técnica vai se concretizar na realidade ou não, aí é outro detalhe, porque são os políticos que vão executar essa estratégia. Ela vai ser desenvolvida em locais onde os políticos têm muito mais sensibilidade de ouvir opiniões técnicas, né, ouvir uma análise com muito mais razão, com muito mais verificação do que é melhor praticado no momento, do que aqueles que desistem de fazer uma análise técnica e deixam meramente por estratégias políticas. E aí a gente pode dar uma série de razões. Por exemplo, Monte Carmelo é um município rural. Nós temos uma grande dependência das atividades rurais para o PIB do município, em especial do café. Só que essa é uma atividade econômica que nós precisamos também enxergar os limites. E aí, como técnico, nós enxergamos de que o município precisa ter outras estratégias de desenvolvimento além do agronegócio. Mas é claro que um político, por exemplo, que tem um alinhamento com a atividade agrícola, ele vai achar que essa opinião não serve, vai manter o município ancorado nessa atividade e vai ter que sofrer as consequências da sua escolha. Então, essa é a primeira diferença que a gente precisa estar nas nossas reflexões acerca do que vem a ser um desenvolvimento municipal. E aí, outro desafio é lidar com as complexidades que o próprio substantivo desenvolvimento vem. Ou seja, quando você fala, por exemplo, de um município ancorado na atividade rural, você vai falar do desenvolvimento rural, mas você hoje não pode deixar este desenvolvimento rural sem uma âncora no desenvolvimento sustentável.
E aí, para lidar com os desafios da sustentabilidade, qualquer político local precisa ter uma equipe técnica de pessoas especializadas na temática ambiental para lidar com os desafios que vão do aspecto mais simples ao aspecto mais complexo do que é lidar com a manutenção dos recursos naturais. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Essa é uma reflexão que me parece necessária no século XXI e necessária a partir de 2021, porque o cenário econômico, social, que não só Monte Carmelo, mas Minas Gerais e o Brasil e o mundo vão lidar, é um cenário altamente adverso por conta da pandemia da Covid-19. E aí, porque quando eu olho a experiência europeia, eu chego a esta conclusão, é o seguinte: os municípios que melhor estão se saindo de crises, de limitações por conta dos obstáculos do século XXI e etc, 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 são aqueles municípios que vão combinar decisões políticas, que faz parte, escolhas da sociedade. Ou seja, não estou dizendo que a nossa escolha do município não seja uma escolha ancorada, por exemplo, no meio rural, no mundo rural, no agronegócio. Pode ser, mas não pode ser só isso. Porque senão, por exemplo, nós não vamos dar conta de como ter empregos, porque o agronegócio hoje não emprega. Então a gente vai ter um agronegócio pujante, vai ter uma produção monstruosa, um PIB altamente relevante no que tange o setor primário, só que isso não vai ter, por exemplo, um desdobramento no emprego, porque o agro hoje gera muito pouco emprego. E aí você vai ter, de um lado, uma solução econômica, mas de outro você vai ter um problema social gravíssimo. E como lidar com esses desafios? Aí é preciso, mais uma vez, estratégias e políticas que coloquem numa estratégia multifacetada, multidimensional, ou seja, que considere várias facetas, várias realidades, vários conjuntos da sociedade, ou seja, o desenvolvimento exige agregação, tem que ser um projeto de soma maior que zero, ou seja, todos têm que ganhar, ainda que alguns ganhem menos, mas todos precisam ganhar. Por isso que as primeiras questões que devem ser levantadas, é essa, ou seja, nós economistas que gostamos de estudar desenvolvimento, nós planejamos, nós criamos uma estratégia, uma agenda, são os políticos, tanto dos cargos eletivos como os políticos que pertencem a estruturas de governança privadas, são eles que vão executar, e essa execução precisa levar em consideração a maior quantidade de habitantes dessa sociedade. Precisa ser um projeto aberto, precisa ser um projeto que inclua, inclusive, não adianta tentar montar um projeto de desenvolvimento que beneficie apenas um pedaço de um grupo político da sociedade e exclua o outro pedaço, ou que tenha apenas uma visão econômica. É preciso também ter uma visão social. Não basta ter uma visão apenas destrutiva, é preciso ter uma visão econômica e sustentável. Ou seja, esses são os dilemas do século XXI. E os dilemas que não só os mais de 4.000 municípios no Brasil enfrentam, são os dilemas que boa parte dos países enfrentam quando nós falamos em desenvolvimento local, em desenvolvimento municipal. E essa é a ideia desse programa. É debater, discutir, refletir estratégias de desenvolvimento municipal a partir do que enxergamos em Monte Carmelo, do que seja a melhor em Monte Carmelo, do que seja a melhor estratégia para que o município produza nos próximos anos um desenvolvimento inclusivo, sustentável e ancorado nos desafios do século XXI. É isso, meus amigos e minhas amigas. No próximo episódio, vamos responder a seguinte pergunta: qual o papel do prefeito ou da prefeita
no desenvolvimento do município. É isso.